Ainda em cima dessas novas receitas, chegar nos 100 mil sócios é um grande sonho, Pedro. O torcedor pode apostar aí também, né? Que quando você monta um time desse, é daqui para mais, né, Pedro? Você vai só melhorando o time, né? Ô Samuel, esse também é outra dificuldade. Quando eu cheguei aqui e você tem uma resistência muito grande quem está aqui. Aí você vai, olha, eu já falei isso e vou repetir aqui. Aí tem 50 mil sócios do povo. Eles pagavam R$21 e compram o ingresso por 10. Como que você consegue? Para você pagar o Mineirão, 22 mil torcedores para pagar a despesa do Mineirão. 22 mil. Aí você põe 22, você pagou as custas, o resto é que vai. Agora, como que você vai vender um ingresso para você ver um jogo do Campeonato Brasileiro pagando R$10? Aí pulei o ingresso, o mínimo é R$30 e o cara tem que pagar no mínimo R$30. E de 21 pulei para 30 e aumentei todos os outros 20, tá? Esse negócio. Ninguém reclamou. Mas quando você chega aí, o cara, não, isso aqui não pode não. Isso aqui vai dar isso aqui dá mistério. Então deixa, pode dar tudo que eu vou resolver. Então esse tipo de resistência que é difícil, que o torcedor, ele... Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre essa história desse projeto, né, de estádio do Cruzeiro, por que ele não saiu do papel. Até porque vocês vão lembrar, principalmente, né, 2022, 2023, teve várias matérias de que, assim, poderia ter essa volta para o Cruzeiro, de, por exemplo, esse projeto de um estádio próprio e tal. Não foi adiante, mas eu tenho uma opinião, assim, que nessa época surgiu essas especulações e até mesmo essa possibilidade, justamente por conta do Cruzeiro não ter, né, justamente um estádio próprio, até por conta do Mineirão na época estava com uma dificuldade tremenda, né, e aí esse projeto acabou surgindo como uma alternativa. O que o Pedro Lourenço já falou sobre isso, qual que é a minha opinião e também acredito eu que a maioria, né, dos cruzeirenses, que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conto com sua ajuda para chegarmos aqui em 45 mil inscritos no YouTube. Então você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, deixe seu like, se inscreva, que certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a essa próxima meta, beleza? Então essa história aqui surgiu principalmente em 2022, em junho daquele ano, quando tinha um pouco mais de 6 meses que o Ronaldo havia comprado o Cruzeiro, e aí, né, o Vitorino Medioli, que inclusive é dono do portal O Tempo, do Cruzeiro Vôlei e tudo mais, fez essa proposta, né, de construção na cidade de Betim, então, na região metropolitana de Belo Horizonte, no caso, para um estádio de 45 mil pessoas, né, que seria um estádio, na minha opinião, até um pouco pequeno para o tamanho da torcida do Cruzeiro, tá? Então poderia ser esse projeto e tudo mais. O Ronaldo disse que o encontro, né, com o governador de Minas Gerais, o diretor executivo havia tomado nota sobre a proposta, né, de um estádio junto com o município de, no caso de Betim, né? E, enfim, o Gabriel Lima falou um pouco sobre essa possibilidade e tudo mais. Era para ser algo, gente, parecido assim, por exemplo, com o estádio da Arena da Baixada do Atlético Paranaense, beleza? Dá até para ver que nesse formato seria parecido com isso. É claro, poderia ter uma proposta de mudança e tal, mas não sabemos se no final das contas ficaria exatamente assim. Mas, na minha opinião, seria algo próximo, sem dúvidas, né? Vale lembrar aqui também, né, de que teve essa outra especulação da W Torre, que foi quem construiu o estádio do Palmeiras, tá? Tá aqui, ó, o Super Sports e o Jorge Nicola, o jogador Ronaldo, solista da SAF, fechou uma parceria com a W Torre para projetar esse estádio, mas obviamente não saiu do papel. Tá aqui, ó, fala sobre o Allianz Parque, que teve um custo de 660 milhões em 2014, 43 mil torcedores, e vai lembrar que foi muito bom para o Palmeiras, porque apesar do Palmeiras ficar uns 5, 6, 8 jogos no ano sem poder jogar no seu estádio, não tirou nenhum centavo do bolso, né? Então foi um acordo muito interessante com a W Torre, mas não levou adiante disso. E o que o Pedro Lourenço tem a dizer? Só antes eu quero destacar aqui os jogos para vocês do Cruzeiro, Taça Sul-Americana, Campeonato Brasileiro da Série A. Você encontra aqui na Esportiva com as melhores cotações. Estou gravando esse vídeo aqui antes desse jogo contra o Fluminense, não sei quando que você vai estar assistindo, mas ainda está válido esse bônus de 100% de bônus no seu primeiro depósito e você começar a apostar a partir de R$1, tá? Então vamos colocar aqui, ó, para o Cruzeiro vencer o Fluminense fora de casa, R$15, por exemplo, para voltar 46. Já finalizei aqui minha aposta, tá feita. Se você estiver assistindo depois desse vídeo, não tem problema, o link aqui vai estar válido, tá sempre aqui os links embaixo na descrição. E então, ainda sobre essa questão, né, pelo Lourenço fala sobre o novo estádio e tudo mais, matéria em junho de 2024 e essa outra aqui também no dia 2 de julho de 2024 também, beleza? Então, o que ele fala aqui sobre esse caso, né? Fala aqui, ó, quem vai tratar do assunto do Mineirão sou eu, mas
não vai ser prioridade. Eu não estou preocupado com isso, o Cruzeiro tem contrato com o Mineirão até o final de 2025. Agora, essas ideias de estratégia de fazer estádio, por exemplo, me trouxeram a ideia de um estádio que queriam fazer para o Cruzeiro de graça. De graça, um estádio de 1 bilhão de graça. Então, daí, né? Aí onde que é, né? Então, fala um pouco sobre isso. Eu não vivo de ilusão, vivo de trabalho, de compromisso e sempre vou falar a verdade. Eu vou trabalhar um dia para o Mineirão ser do Cruzeiro. Agora a gente tem que respeitar a Minas Arena. Quem que gastou dinheiro e fez o Mineirão, se o contrato é muito ruim para o Cruzeiro, vou trabalhar para melhorar, né, o contrato e ver o que o futuro pode fazer. A ideia é o Mineirão ser nosso no futuro, né? Então, fala um pouco sobre isso e tudo mais, onde a Minas Arena tem, né, o direito de concessão do Mineirão até 2037, que, né, pertence ao governo de Minas Gerais e foi reinaugurado em 2017 para a Copa do Mundo e tudo mais. Então fala um pouco sobre essa questão. E assim, o Cruzeiro naquela época, 2022, estava um pouco complicado porque estava com um aluguel muito alto do Mineirão. Não é à toa que mandou vários jogos na Série B, na Série A, no Independência, o que na minha opinião prejudicou muito o Cruzeiro. Depois, no meio do ano passado, já teve uma melhora nessa questão. Esse acordo aqui que o Pedro se refere já era na antiga gestão do Ronaldo. E aí também tem essa expectativa, né, para que nos próximos meses tenha esse encaminhamento para quem sabe, né, vamos colocar assim, o Mineirão ser realmente do Cruzeiro, né? Por exemplo, os direitos de explorar a imagem e tudo mais, o que eu acho que é o mais interessante. Até mesmo quando ele comprou o Cruzeiro, agora em julho, fala, ó, vamos trabalhar para o Mineirão ser nosso, né? Então, ele foca bastante nessa questão do Gigante da Pampulha, o que eu particularmente prefiro, porque o Atlético Mineiro já tem seu estádio próprio, o América já tem também, e o Mineirão, querendo ou não, se o Cruzeiro inventa de construir um estádio próprio, o que vai ser do Mineirão? Vai ficar só fazendo show? Teria potencial, né? Mas obviamente não vai ser tão rentável como tendo shows e o futebol, que aí seria o mais importante para o estádio, né? Além disso, você vai sair de um estádio que tem essa história toda para ir construir um estádio de 45 mil torcedores. Enfim, eu particularmente acho que se fosse para o Cruzeiro fazer um estádio do tamanho que é, por exemplo, do Palmeiras, do Corinthians, até do próprio Atlético Mineiro, eu acho muito pequeno, né, para a torcida. Porque 45 mil, 50 mil, pô, num jogo decisivo, eu já acho 70 mil no Mineirão muito pouco. Então, acho que se fosse para fazer um projeto de estádio, pelo menos de 60 mil. E aí, porque senão vai ter que, nos jogos grandes mandar para o Mineirão, e aí nos jogos do Brasileirão, com a média de 35, 40 ser em casa, talvez. Mas eu ainda acho uma capacidade muito pequena para o tamanho da torcida do Cruzeiro, né? 43 mil, pô, isso aqui não é nada, né? Na parceira do canal. Bom, então em junho de 2022 surgiu essa notícia, né, de que assim, no caso a cidade de Betim, junto com seu governador, estaria oferecendo esse projeto para o Cruzeiro numa área total de mais de 97 mil metros quadrados e que seria mais de 50 mil metros quadrados no caso de arena multiuso. Realmente seria um projeto bem grande para a torcida do Cruzeiro e que, no geral, o Cruzeiro, na teoria, não tinha que gastar nada, tá? Porque todos os investimentos seria de investidores que já estariam interessados nesse projeto. Então basta o Ronaldo ligar e falar que gostaria de começar as obras, que isso aconteceria em junho de 2022, onde já tinha assim alguns problemas do estádio com o Cruzeiro, que acabou se intensificando em 2023 e que essa proposta, não sei dizer se ainda está na mesa ou não, mas foi sim uma alternativa para o Cruzeiro em junho do ano passado. Bom, e assim, há mais detalhes sobre essa obra. A empresa que seria responsável pela construção também ficaria por conta da realização de manutenções no local, né? E assim, o custo total da obra seria estimado em mais de 450 milhões de reais, sem que o Cruzeiro precisasse investir nada do seu bolso. E de acordo com a Prefeitura de Betim, a proposta é de que a arena fique à disposição da empresa por 310 dias do ano, sendo que o Cruzeiro teria prioridade do espaço pelos outros 55 dias, ou seja, nas datas que teria os jogos, né? O Cruzeiro não vai mandar 55 jogos na temporada em casa, então seria uma data ok, e enfim, não teria nada que o Cruzeiro tiraria do seu bolso. Lembrando que eu deixei aqui algumas fotos aparecendo para vocês, mas são de alguns outros projetos na internet e não especificamente desse, né? Porque esse aqui em específico não foi divulgado uma maquete, como que seria. A expectativa é de que fosse uma arena parecida com a Arena da Baixada do formato, né? E com a capacidade também de 45 a 50 mil torcedores. Bom, vale lembrar também que inicialmente teria sido divulgado que o Cruzeiro teria direito a 80% da renda líquida de todos os eventos esportivos, como por exemplo a bilheteria, ingressos e tudo mais, só que a participação do clube poderia ficar entre 70%. E de acordo com o comunicado, essa área construída de mais de 50 mil metros quadrados teria uma capacidade prevista de 46 mil lugares,
Porém, o Vittorio Medioli, que é o prefeito de Betim, divulgou naquela semana de junho que poderia ter um aumento na capacidade próximo de 50 mil torcedores. Que vale lembrar, essa arena seria construída em um espaço próximo à via expressa, a BR-262, que o estádio estaria situado a cerca de 10 quilômetros, onde foi construída a Arena do Atlético, rival do Cruzeiro, então seria próximo, lá na BR-262 ou 262, né, como você queira. Enfim, o Cruzeiro manteve o estádio de Betim como alvo a longo prazo. E assim, não está descartado, por exemplo, o Cruzeiro não vai fazer esse projeto, nem nada desse sentido. E quero saber o que você tem a dizer sobre esse projeto aqui embaixo nos comentários, que, né, por essa questão de não sair nada do bolso do Cruzeiro, foi sim muito considerado, principalmente pela torcida. Bom, e até mesmo o diretor do Cruzeiro de Operações falou em entrevista ao Globo Esporte, ao portal do Globo também, sobre o Cruzeiro não ter uma casa própria, que isso é algo que incomodou bastante, principalmente em 2023, que o Cruzeiro mandou várias partidas longe do estádio, que virou mais uma casa de shows, né? E a grama estava terrível, fora que o Cruzeiro não tinha datas para jogar. Onde ele falou o seguinte: não ter estádio assim é ruim para o Cruzeiro, está claro. O Cruzeiro não gostaria de estar nessa posição de ser mais duro nos posicionamentos para conseguir as condições comerciais que queria. Isso é ruim. Não temos condição de deixar proposta fora da mesa, não posso tirar nada da mesa e fechar a porta para ninguém. No momento desse, né, admitiu assim o Henrico, que é responsável então por o diretor de operações do Cruzeiro, que enfim, o Cruzeiro chegou a um acordo com o Mineirão, que é válido até 2025, pode ter